Bom, um outro assunto, evidentemente, foi a Venezuela. Depois do encontro com Trump, Bolsonaro disse que os dois países acordaram fazer o possível, entre aspas, né, contra a ditadura de Nicolás Maduro. Ao ser questionado se o Brasil poderia ceder uma base militar estadunidense, Bolsonaro deu a seguinte resposta: tem certas questões que, se você divulgar, deixam de ser estratégicas. E Trump também deu declarações dizendo que todas as opções estão em aberto. As cartas ficaram na mesa, Vera? Pois é, as declarações foram nesse sentido, Silvio, mas o que eu apurei junto às pessoas que integram aí a ala mais próxima no Palácio do Planalto é que segue a orientação já dada várias vezes pelo governo brasileiro, dada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, reiterada pelo porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, e também já manifestada pelo general Heleno e por outros, de que o Brasil continua descartando qualquer possibilidade de intervenção militar na Venezuela. A fala do Bolsonaro, mais genérica, deixando em aberto essa questão, seria apenas uma questão diplomática. Por estar na Casa Branca, estar ao lado do Trump, ele não quis fazer nenhuma manifestação mais dura e mais assertiva a esse respeito. Mas a orientação do governo brasileiro, principalmente dos militares, que são aí os mais interessados e os mais convictos de que seria um desastre partir para qualquer tipo de intervenção militar no país vizinho, segue sendo a dada já reiteradas vezes, inclusive na reunião do Grupo de Lima, de que o Brasil não vai compactuar com nenhuma saída militar. É importante dizer que nem os Estados Unidos estão propondo isso abertamente, estão propondo isso oficialmente. O Trump diz que todas as opções estão à mesa. Ele falou 2 vezes no Salão Oval e 1 vez nos jardins, nas declarações. Todas as opções estão à mesa, todas as opções estão à mesa. E disse contar com o Brasil para ser um parceiro para devolver a liberdade ao povo venezuelano. E aí, tanto ele quanto o Bolsonaro entram mais numa retórica de volta da democracia, de condenar a ditadura do Nicolás Maduro, de dizer que é um reflexo do socialismo no continente, dos males do socialismo, mas eles não entram em qual seria essa saída. A gente não sabe se discutiram a portas fechadas, se chegaram a evoluir em algum sentido. Vai depender de mais notícias aí nos próximos dias, mas por hora as pessoas, tanto do grupo militar quanto os civis ali no entorno do palácio, seguem dizendo que não mudou a orientação brasileira. Ela permanece a de não intervenção em nenhuma hipótese militar nos Estados Unidos e Bolsonaro só não quis criar nenhum tipo de mal-estar, nem ser mal educado e tal, quis ser o mais afável possível. Ele é um apoiador do Trump, fez manifestações reiteradas de apoio ao Trump, que a gente vai tratar desse aspecto mais político-ideológico num outro momento, mas por hora me dizem que não está em aberta uma questão de intervenção militar na Venezuela. Vamos lá, Andreasa, volto com você. O presidente Bolsonaro foi bem aí, foi hábil, inclusive no modo como se desvencilhou da questão em público, que poderia ser incômoda, embaraçosa. Disse que questões estratégicas devem ser mantidas em sigilo e discutidas de maneira sigilosa, é o correto. Vejam, o sujeito era o convidado. O anfitrião, presidente dos Estados Unidos, diz que todas as cartas estão na mesa. O Bolsonaro ia dizer não estão, esta não está. Ele era o convidado. É impossível pensar que alguém, gozando da própria razão, agisse de maneira diferente. É claro que foi uma solução diplomática. Nada mudou na posição do Brasil diante do drama venezuelano, porque nós fazemos fronteira com a Venezuela. A última opção, portanto, nem opção é uma solução militar, uma intervenção militar num país com fronteira, que faz fronteira conosco. Então, foi bem o presidente aí. O problema existe, o Brasil prestou ajuda humanitária, entende o drama, tem uma dinâmica própria ali naquela região da fronteira, acompanha com atenção, apoia o presidente autodeclarado Juan Guaidó, apoia o Grupo de Lima, é um agente importante no Grupo de Lima, e para por aí. Estamos ainda no campo da diplomacia e da pressão econômica. O Brasil
nada indica e nada foi dito nesse sentido que agregará suas tropas numa aventura militar. Então acho que o presidente Bolsonaro foi bem também aí. E para você, Joel? Olha, na questão, na política externa do Brasil, na política internacional brasileira, especificamente na questão da Venezuela, a gente tem visto mais uma vez esse conflito entre duas tendências, duas alas do governo Bolsonaro, né? Os nossos militares que defendem antes de tudo a não intervenção militar, defendem o endurecimento com o regime, sanções econômicas, defendem a posição que o Brasil vem efetivamente tomando aí ao longo dessa crise, né? Agora existe o outro lado, o lado mais ideológico, que parece que está sim muito mais disposto, ou talvez até desejoso, de uma intervenção militar norte-americana na Venezuela e que quereria colocar o Brasil para auxiliar essa intervenção. Nos Estados Unidos também. Evidentemente, os Estados Unidos não disse publicamente ainda, nem oficialmente, nem nada disso, que vai ter guerra, o que quer guerra, mas existem alguns sinais, sim, neste sentido, que já há um preparo para uma possível intervenção militar na Venezuela. Nesta viagem para o Bolsonaro a Washington, um desses grupos, evidentemente, falou muito mais alto, que é o que o acompanhou ali, que é o que estava cercando. Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins, é o núcleo ideológico do governo que tem essa propensão mais intervencionista aí no plano externo e que quer servir aos interesses militares dos Estados Unidos. A retórica do Bolsonaro nos discursos dele ao longo da sua estadia em Washington também tem refletido as prioridades e os valores desse grupo mais ideológico. Falou de fake news, falou de contra a esquerda, como se o Brasil tivesse sido sempre dominado pela esquerda, falou de ser contra o politicamente correto, falou de Deus, enfim, deu muitos sinais aí nas palavras que escolheu, nos discursos que fez, que ele, pessoalmente, Jair Bolsonaro, parece, ao menos neste momento, estar mais próximo da visão deste núcleo ideológico. Portanto, quando ele fala que sim, todas as opções estão na mesa, eu não sei se eu sou tão otimista aqui quanto a Vera e o Andreasa de dizer que é só um aceno puramente diplomático. Talvez mostre mesmo que o presidente da República não esteja tão alinhado assim com o núcleo militar. A questão é se isso vai realmente mudar a posição oficial do Brasil, que segue a mesma, e nisso estamos de pleno acordo. Mas veja, Joel, quem falou que as opções estão todas à mesa foi o Trump. O Bolsonaro não repetiu essa frase. Ele só disse que por questões estratégicas ele não poderia esmiuçar qual é a estratégia brasileira, etc, etc. Ele não repetiu essa mesma frase do Trump, salvo engano meu. Eu acho que sim, claro, todas as manifestações dele, políticas, manifestações sobre imprensa, etc., elas seguem esse viés ideológico ao que você está se referindo. Mas na questão de política externa, e notadamente numa questão de fronteira como essa, delicadíssima, eu não tenho muita dúvida de que ele vai ouvir sempre os militares. Ele próprio é um militar, ele tem noção de hierarquia militar. Ele sabe que nesses assuntos que dizem respeito a relações com os vizinhos, a questões de fronteiras, a questões humanitárias, questões de imigração na fronteira, ele tem de ouvir os militares. Ele sabe que o Brasil não tem nem capacidade bélica para entrar numa aventura como essa, que os Estados Unidos, caso tivessem algum interesse, não tem a fronteira aqui, não tem esse problema. Então, eu acho que isso não está dado nem para o Trump se meter numa aventura dessa. Poderia até ter algum interesse para sua campanha de reeleição, empreender aí uma jornada militar agora, mas eu acho que não está dado isso nem nos Estados Unidos e muito menos no Brasil. Nisso é algo que os militares são muito convictos e se eles ainda têm alguma ascendência sobre o Bolsonaro, e eles têm nessa questão, eles não acreditam que eles vão abrir mão. Vamos torcer para que seja isso mesmo. Lembrando que quem acompanhou o Bolsonaro, né, eu tinha esquecido, foi o Eduardo Bolsonaro, foi o Felipe, mas também o chanceler, estava ali, o Ernesto Araújo. Parece mas que esses estão falando mais alto. Também tá, mas mais quietinho, mais no canto ali, não teve o mesmo destaque, os olhos não brilhavam. Talvez seja um pouco de jogo de cena, sim. O Andreasa bem lembrou, o dia de ontem foi dedicado a basicamente jogar para esse público mais ideologizado do Bolsonaro, Olavo de Carvalho e todo o resto. Mas vamos ver. Este núcleo ideológico do governo brasileiro quer sim apoiar os Estados Unidos numa invasão da Venezuela. O Brasil não teria condição de levar sozinho uma operação grande dessas, mas que existe esse desejo neles e que em parte também do governo americano existe esse desejo, é algo que está dado aí. Felizmente ainda não se concretizou, espero que não precisemos chegar a isso, porque é uma operação assim de altíssimo risco. Eu não tenho nenhum problema
moral numa guerra como essa. Eu acho que a situação na Venezuela é tão grave que talvez, moralmente falando, pudesse justificar, sim, uma intervenção militar, mas a chance disso dar errado, os custos que isso teria, os riscos para o Brasil de uma coisa dessa são enormes e realmente espero que esse caminho tão drástico não seja trilhado. E não é necessário, né? Dá para deixar o regime enfraquecer e sangrar até que ele acabe.